Oi, gente! E aí, pessoas? Tudo bem? Estamos agora no nosso 20º encontro. Graças a Deus, olha só, cumprimos uma etapa enorme esse ano e aprendemos muito e tudo para a glória de Deus. Né? Glória! Glória a Deus! Glória! No nosso 20º encontro, gente, hoje nós vamos falar do coração manso e humilde, né? Bem-aventurados os pobres de espírito, ou os humildes, conforme fala a palavra, tá? E aí eu queria saber, né? Você tem essa mansidão no coração, você tem essa humildade, você é humilde, você é manso, né? E a gente vai discutir isso. Além disso, o que mais? Nós vamos falar sobre a história de Daniel. Daniel, aquele da cova dos leões. Conhece? Não? Então, peraí, agora nós vamos falar sobre isso. E você conhece também um pouquinho do Sagrado Coração de Jesus? Não? Então espera aí um pouquinho, vamos falar disso também, beleza? Então, mas antes disso, né, vamos fazer a nossa oração inicial. Feche seus olhos, inclina suas cabeças e vamos entregar esse encontro nas mãos do Senhor, entregar o nosso coração, a nossa disposição para assistir esse vídeo, né, para que ele tenha efeito no nosso coração, tá? Então, esse momento é um momento de entrega para a gente poder receber tudo aquilo que Deus tem preparado para nós hoje, tá? Então, inclina sua cabeça, feche seus olhos, vamos rezar. Senhor, nosso Deus, nós te pedimos, Senhor, pela intercessão de Maria, Senhor, que o Senhor venha sobre nós, abra a nossa cabeça, Senhor, para o entendimento da sua palavra, Senhor, para o entendimento da sua vontade, Senhor, e que, acima de tudo, Senhor, que esse encontro faça efeito, que ele tenha efeito na nossa história, no nosso modo de ser, no nosso modo de viver. Nós nos abrimos e nos entregamos a Ti, e pedimos que o Senhor envie sobre nós esse dia, Senhor, essa semana, o Espírito Santo, que ele possa guiar-nos conforme a Tua vontade, Senhor. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Oremos, ó Deus que instruíste os corações dos vossos fiéis, com as luzes do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre da sua consolação. Por Cristo, Senhor nosso. Amém. Amém, pessoal? Então, vamos lá, né? Gente, a palavra que o Senhor tem para nós hoje é a palavra do Evangelho de São Mateus, né? Do capítulo 11, do versículo de 25 a 30, tá? E aí vamos ler lá. O título aqui é o Evangelho revelado aos humildes, né? Deus abre a palavra aos humildes, né? Mas vamos ler. Por aquele tempo, Jesus pronunciou essas palavras: Eu te bendigo, Pai, Senhor do céu e da terra, porque escondestes essas coisas aos sábios e entendidos e a revelaste aos pequenos. Sim, Pai, eu te bendigo, porque assim foi do teu agrado. Todas as coisas me foram dadas por meu Pai. E ninguém conhece o Filho senão o Pai. E ninguém conhece o Pai senão o Filho e aquele a quem o Filho quiser revelá-lo. Vinde a mim, todos vós que estáis aflitos sobre o fardo, e eu vos aliviarei. Tomai meu jugo sobre vós e recebei minha doutrina, porque sou manso e humilde de coração, e achareis o repouso para as vossas almas, porque o meu jugo é suave e o meu peso é leve. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Então, gente, conforme nós acabamos de ver aí no Evangelho, Jesus fala o seguinte: eu sou manso e humilde de coração, né? E aí são duas virtudes que Cristo tem. E aí nós, cristãos, precisamos também assumir e ter essa virtude no nosso dia a dia, né? Ter essa disposição, essas características aí. E aí, quando ele fala ser manso, cuidado com a interpretação de mansidão, porque a gente pensa o seguinte: a pessoa é mansa, mansa é aquela pessoa folgada, né, que chega, usa das coisas da gente, é meio abusado, sabe, que não tem respeito, né, pelo nosso pertence, pela nossa vida. Não é isso não. Mansidão, gente, é um jeito de agir, tá? Então, quando falar que você é manso, que você tem uma certa mansidão, é o seu jeito de agir. Você não age pelo calor das emoções, você não age na impulsividade,
né? Você controla isso aí. Você age segundo a vontade de Deus, né? Segundo, guiado pelo Espírito Santo. Então, mansidão é também um fruto do Espírito Santo, né? É a gente agir de maneira serena, calma, tranquila. A gente consegue resolver tudo sem, sabe, soltar os cachorros nas pessoas. E isso é ser manso, tá? Então, aí a pergunta que eu faço é: você é manso? Tem essa mansidão no seu coração, né? Se você é manso, e aí você fala assim: olha, sou, gente, ou não sou. Depende, pessoal. Porque se você fala assim: olha, você é manso, pessoal, depende, né? Existem momentos, né, se tá tudo bem, aí a gente é tranquilo, a gente trata as pessoas bem, mas quando tem um problema de conflito, é nessa hora que é interessante. Na hora do conflito, é nessa hora, você é manso ou não? Na hora que alguém fecha lá, você tá andando de carro, alguém te fecha, né? Alguém buzina, é na hora que alguém vai lá e critica você, na hora que dá errado, sabe? Na hora que você tá lá na fila, alguém passa na sua frente, como é que você age, né? E aí, é nessa hora que eu consigo falar se você é manso ou não, porque se você age pelo instinto, já solta os cachorros na pessoa, já briga, já fala, eu tenho que falar mesmo, eu tô cheio da razão, então você não é manso, tá? É essa mansidão que Deus quer, né? Que na hora do conflito, na hora que tudo tiver pipocando mesmo, que você fala assim, vou explodir. Não, você não explode. Você age não conforme o instinto, você age conforme a vontade de Deus. Tá? Isso é ser manso, né? Mas aí você fala assim, mas eu não sou. Eu ajo, eu tenho um temperamento difícil, eu não sou manso. Tem como melhorar? Gente, lógico que tem, né? Nós não somos assim, pau que nasce torto, nunca se endireita. Cristão endireita, sim. E nós estamos sempre procurando evoluir e melhorar, sim. Né? Então é possível ser manso, é possível melhorar essas características em nós. E aí, como, né? Como ser manso na hora do conflito, na hora do problema, né? É não acomodar com esse comportamento, né? Tá sempre tentando mudar, equilibrar o seu temperamento. Então, nem sempre a gente soltar os cachorros. Tem hora que a gente tem que parar, pensar, para depois falar, ou nem falar, né? Às vezes é necessário falar, então fale, mas tem sempre um jeito alternativo de falar. Tem sempre uma outra forma de falar sem sair aí machucando as pessoas, tá? Filtrar as críticas, né? Tem críticas tanto pra você quanto de você, né? E aí tem coisa que as pessoas estão falando, é verdade. Se então vamos mudar, né? Não é verdade. Então, como é que você age diante das críticas, né? Como é que a gente vai agir? A gente já briga, vai atrás. Então é necessário filtrar. Não é verdade? Então por que eu não estou incomodando? A pessoa está falando, mas não é verdade o que ela está falando de mim. Então eu não tenho que me incomodar muito com isso. Então, saber conviver com as críticas, né? Às vezes é boa, a crítica é boa, a gente tem que filtrar e falar assim, isso é bom, isso me faz ser melhor, né? A pessoa tá certa, eles estão falando que eu tô errado nisso. E aí eu mudo, né? E uma outra coisa pra gente mudar também, pra gente melhorar, é a oração, né? A oração, gente, ela acalma a gente, né? Ela faz Deus estar mais em nós e a gente agir mais conforme a vontade de Deus, sem soltar os cachorros, sem ser um peso, né? E aí, é isso que é interessante. Nós, como cristãos, a gente mostra Jesus quando a gente dá o nosso melhor na hora do conflito. Então, na hora de você soltar os cachorros, e você não solta, esse talvez seja um dos nossos maiores testemunhos, né? Na hora que a pessoa fala assim, vai explodir, e aí você dá o seu melhor, né? Você age com educação, com nobreza, né? Age com amor, com carinho, né? Por exemplo, eu vejo pessoas que às vezes batem o carro, já sai pronto para gritar, né? E tem pessoas que batem o carro, já sai, e aí, machucou, tá tudo bem, quer que leve no hospital, né? Isso é um testemunho muito bonito, né? E aí eu acho que nós cristãos devemos ter isso. Eu falo do acidente de bater carro, mas em outras situações também a gente pode mostrar o nosso melhor. Isso é ser manso, tá? E a pessoa que não é mansa, ela é pesada. Conviver com ela é difícil, ela é um fardo para quem está ao redor dela, tá? Então, nós devemos ter essa mansidão e ser semelhantes a Cristo, né? Deixar de ser um fardo. É difícil conviver com essa pessoa que não é mansa, é difícil de conviver com essa pessoa que não tem essa disposição, essa virtude no coração, né? É até difícil falar que esse tipo de pessoa é cristão, né? E nós precisamos mudar. Dá para mudar? Dá sim, vamos mudar. Então, pessoas,
Uma outra virtude que nós temos que ter é a humildade, né? O que é a humildade? O que significa ser humilde? Gente, ser humilde é eu ter conhecimento daquilo que eu sou. É saber que eu sei que nada sei, né? É mais ou menos isso. Que eu sou e quase nada sou ao mesmo tempo, né? Porque quem eu sou diante de Deus? Quem eu sou diante do próximo, né? Eu ter conhecimento da minha verdade, né? Quem sou eu, né? E aí quando você tem quando você sabe quem é você diante de Deus e diante do próximo, você conhece a sua dependência de Deus e a sua dependência ao próximo também, você é uma pessoa humilde. Tá? Então, humildade é isso, né? É você reconhecer essa relação de dependência, né? É você realmente ser aquilo que você é, né? Caso contrário, você seria uma pessoa orgulhosa. O que é uma pessoa orgulhosa? É aquela pessoa que toma o lugar de Deus. Ele acha que ele está no controle e que ele não precisa de ninguém. Ele tem todos os recursos, né? Eu tenho isso, tenho aquilo, eu posso, eu faço, eu sou assim. Gente, na verdade a gente não pode, nada. Vocês entendem? Tudo depende de Deus. O meu respirar depende de Deus. Se Deus falar assim, para de respirar agora, a Joyce para de respirar, né? Então reconhece quem é você diante de Deus e do próximo também, né? É preciso entender que nós precisamos do próximo. Por que nós precisamos do próximo? Deus fez assim. Ele deu dons para cada um. Um dom de pregar, o outro de cantar, o outro de cozinhar, o outro de costurar, o outro de ensinar, né? E nós precisamos um do outro, ninguém vive sozinho. E a humildade é isso. Orgulhoso é aquela pessoa egocêntrica que acha que precisa só dele, né? E humilde é aquela pessoa que ele não é mais que ninguém, ele reconhece sua dependência de Deus e ele também não é menos que ninguém, não, né? Quando a gente vê um mendigo na rua, uma pessoa que está lá no extremo da pobreza, eu não sou menos que aquela pessoa e nem mais do que ela diante de Deus. Em dignidade, ele tem a mesma dignidade do que eu. E a gente enxerga as pessoas na rua e fala assim, nossa, coitado, tadinho, pobre, né? Até pobre pode até ser, mas em dignidade diante de Deus, ele é tão quanto eu, ele tem a mesma dignidade, Deus ama ele do mesmo tanto que eu. Então a gente precisa ter essa dimensão que, primeiro, eu preciso do próximo, né? E o próximo às vezes também precisa de mim, e nós precisamos, acima de tudo, de Deus, tá? E aí, é interessante porque as pessoas que são orgulhosas são pessoas que têm um coração cheio de si, né? Cheio de coisas, cheio de pertences, de tudo, né? E nós, né? Nós que deveríamos ser humildes, né? Às vezes não somos, mas nós deveríamos ter o nosso coração vazio. Para quê? Para que Deus encha o nosso coração. Nós deveríamos ter o nosso coração cheio de Deus, né? E não de nós, de nossos pertences, das nossas vaidades. O nosso coração devia estar vazio, né? De nós mesmos e cheio de Deus. E um exemplo de humildade, né? Que não tem como não falar, é de Nossa Senhora, né? De Maria. Maria, ela deu sim, sem ressalvas nenhuma, né? E o coração dela estava cheio das coisas de Deus. Ela conhecia a palavra, ela não tinha apego com nada, era uma pessoa extremamente humilde. E tão humilde que ela não teve tanto protagonismo, né? Ela não brilhou. Jesus brilhou através dela. E é essa nossa postura que nós devemos ter. Maria, de fato, tinha um rei na barriga, né? Que você fala, tem gente, o discurso que fala assim, que a pessoa ali parece que tá com o rei na barriga, né? Maria tinha o rei na barriga, de fato tinha, né? Mas ela não se comportava como uma pessoa que tinha um rei na barriga. Gente, quem tá com o rei na barriga vai servir uma outra pessoa, né? Vai ajudar a prima, né? Foi ela com Isabel, né? A pessoa que tá com o rei na barriga, né? Vai ter um filho numa manjedoura, num lugar simples, sem recurso nenhum, né? E aí você vê o desprendimento de Maria em relação às coisas que às vezes nós temos no nosso coração. Ela se esvaziou de tudo isso para que Jesus estivesse no coração dela. E aí, através dela, Jesus teve um brilho. Uma vez eu escutei que uma pessoa falando assim que uma analogia que Maria, ela seria uma lua, né? E o sol seria Jesus Cristo. Por quê? Quem emite o brilho é Jesus.
mas o brilho chega na lua, um pouquinho de física, né? A lua funciona como se fosse um espelho. O brilho de Jesus chega na lua e ela reflete, mas esse espelho não pode estar embaçado, né? Se ele estiver embaçado, ele não reflete totalmente a luz. Então, o que acontece? Nós também devemos ser assim, né? Nós devemos refletir o brilho de Jesus através da nossa pregação, através da nossa vida, através da nossa oração, do nosso cantar, do nosso jeito de servir, né? E aí, isso é característica de pessoas humildes, né? Na leitura que nós vemos hoje, né? Jesus fala o seguinte: eu te bendigo, Deus Pai, Senhor do céu e da terra, porque escondestes essas coisas aos sábios e entendidos e a revelastes aos pequenos humildes, né? Deus revela aos humildes, Deus fala para nós a vontade dele, né? E é isso aqui que Deus quer pra gente, né? É através da humildade que a gente consegue receber as graças de Deus, receber a orientação de Deus de como viver melhor, como ser mais feliz, né? E o interessante disso tudo é que Deus fala o seguinte: se você vive, né, conforme o que Deus está revelando, ele fala o seguinte: o meu jugo é suave, o meu peso é leve. É uma vida sem peso, gente. É uma vida sem dor, é uma vida com problemas, tá? Mas é uma vida sem esse peso que as pessoas carregam, né? Porque nós temos certeza de algo maior. A gente tem fé, tá? Que Deus está conosco, né? E isso passa a ser um problema, né? Os nossos problemas continuam sendo problemas, mas em dimensões menores do que a gente está alimentando no nosso pensamento, tá bom? E aí, nós devemos ser humildes, porque diante disso, dessa postura, nós podemos revelar a grandeza de Deus, tá? Bom, pessoal, então reconhecendo a grandeza de Deus, né, sendo humildes, né, e sabemos quem somos, a gente tem que ter duas posturas para com Deus. Primeira delas, reverência, e segunda, o respeito, tá? O que é referência? Reverência é a gente prestar culto e adoração a Deus, é a gente respeitar e levar Deus a sério, tá? É reconhecer o Deus como nosso único rei, ninguém pode tomar o lugar dele, né? E colocá-lo de fato como um rei da nossa vida, né? E aí é fácil você saber se você está tendo reverência para com Deus ou não, né? Primeiro, qual é o espaço que Deus ocupa na sua vida, nos seus pensamentos? O que você tem pensado, né? Como você tem vivido, né? Como é que está a sua vida de oração? Que lugar que Deus está ocupando na sua vida, né? Se não está em primeiro lugar, se ele não é pole position aí na sua vida, tá na hora da gente mudar isso aí, né? Vamos mudar e vamos colocar Deus de fato onde ele tem que ficar, né? No pódio, no lugar mais alto da nossa vida, né? Ninguém pode ocupar esse lugar, ninguém quem? Gente, o trabalho, os estudos, o namorada, esposo, ninguém, filho, não, Deus é Deus, ele tem que ter um lugar dele e é o primeiro lugar, tá? Se ele tiver em outro lugar, tá errado. Não é assim o primeiro mandamento? Amar a Deus sobre todas as coisas, né? E aí a gente ama, né, a Deus sobre todas as coisas quando a gente coloca ele em primeiro lugar na nossa vida, né? Primeira coisa do dia, quando você pensa, se você levanta, a primeira coisa que você faz, né? Deve ser falar com Deus, a sua oração, né? E durante o dia, durante todo esse processo, né? Sempre tá ligado, né? Ter os nossos pensamentos voltados para Deus, para as atitudes, né? A nossa vida tem que ser uma oração, tá? E quando for dormir também, amanhecer pensando em Deus, pensar durante Deus, e quando for dormir, com Deus também, né? Agora, referência, né? Agora, respeito, gente, isso é muito sério, tá? Muito sério. Se a gente sabe que Deus é Deus e coloca ele em primeiro lugar, então nós temos que praticar atitudes de respeito para com Deus. Respeito para com Deus e para com as coisas, com a criação de Deus, tá? E aí, respeito às coisas sagradas, né? Eu não posso profanar a minha fé, eu não posso falar mal, né, da minha igreja. Nós somos igreja católica, apostólica, romana, graças a Deus eu amo fazer parte disso, né? E eu acho que a igreja tá errada, gente, quem é você?
né? Diante das coisas de Deus, você não controla nem o seu respirar. Entendeu? Então nós devemos ter esse amor e respeito, né? O segundo mandamento fala assim: não tomar o nome de Deus em vão. Gente, eu posso contar piadas e falar sobre Deus aleatoriamente? Não, eu não posso brincar de Deus. Eu não posso brincar com o nome de Deus. Eu não posso dar descrédito para as coisas de Deus, tá? E em relação ao próximo, eu preciso ter respeito com a criatura de Deus. Tem gente que fala assim: eu acho que tem que ter aborto, né? Eu acho que tem que ter pena de morte, porque assim. Você acha, mas você não controla. Isso é criatura de Deus. Uma pessoa que tem a vida lá foi Deus que deu. Quem sou eu para falar se pode ou não ter a vida? Né? Eu não posso ter essa postura de tomar o lugar de Deus. Nós cristãos devemos defender, né, a nossa fé e defender as criaturas de Deus, defender aquilo que é sagrado e defender a vida acima de qualquer coisa. Então não aborto, não pena de morte, não qualquer outra coisa que mata, né? Não qualquer coisa que fere a nossa fé, tá? Que degrina a imagem da nossa igreja. E aí, para encerrar, gente, eu tenho uma frase que eu acho tão interessante, que eu escutei uma vez numa palestra, eu não lembro quem falou, mas a frase é assim: eu e você precisamos viver de uma maneira que mostre ao mundo que Deus existe. Deus precisa brilhar através de nós. Deus precisa ser mostrado ao mundo através de nós. É essa postura de humildade. Enquanto você for arrogante, né? E se você não for manso, a gente não mostra isso para o mundo, a gente não mostra Deus para o mundo. Deus não precisa da gente, mas Ele quis precisar, né? E a manifestação dele no mundo, muitas vezes acontece através de nós. Então, eu e você precisa viver de uma maneira que mostre que Deus existe. Deus precisa brilhar através de nós. E Deus só brilha através de nós se o nosso coração estiver vazio e tiver essa postura de respeito, reverência e alimentarmos em nós a virtude de mansidão e humildade. Amém? Então, Jesus, manso e humilde de coração, fazei o nosso coração semelhante ao vosso. Hoje, a historinha que eu vou contar para vocês é do profeta Daniel. Daniel viveu no tempo do rei Ciro, na Babilônia. Naquele tempo, os babilônios adoravam deuses diferentes do Deus de Daniel. Daniel era um convíviо do rei e era o mais honrado entre todos. E um certo dia, conversando com o rei, ele perguntou para Daniel: por que tu não adoras o Deus Bel? E Daniel falou para ele que não adorava um Deus feito pela mão dos homens, por dentro barro e por fora bronze. E adorava um Deus verdadeiro, Criador do céu e da terra e de tudo que nela há. E o rei falou para ele: tu não vê que Bel come e bebe, e esse teu Deus nem come e nem bebe? E Daniel começou a rir e disse: olha, ó rei, engana-te, esse Bel nem come e nem bebe. O rei ficou muito bravo, muito nervoso, muito irritado, e chamou Daniel para ir ao templo. Chegando ao templo, conversou com os sacerdotes e falou para eles que se eles não provassem que era o Deus Bel que comia e bebia, eles morreriam. Mas se eles provassem que era o Deus Bel que comia e bebia, Daniel que morreria. E Daniel disse para o rei: assim seja feito. E os sacerdotes, conversando com o rei, falou para que ele preparasse toda a alimentação, que eles sairiam do templo. Então a quantidade era muito grande de alimentos que era levado ali, e o rei providenciou toda a alimentação, as bebidas, e providenciando tudo, arrumou-se a mesa lá no templo, composta de tudo que sempre era colocado ali
sobre a mesa para esse deus Bel. E eles, tendo se retirado, Daniel pediu para que trouxessem para ele cinza, os criados trazerem cinza. Eles trouxeram cinza, Daniel jogou por toda ali, por toda parte. E saindo do templo, o rei fechou a porta e selou com seu sinete. Ou seja, aquela porta selada, ninguém poderia adentrar naquele lugar. Foram embora e, passando a noite, no outro dia, eles voltaram. E chegando lá, o rei, abrindo a porta, já começou a ver que estava tudo vazia, as mesas, e começou a querer louvar o deus Bel. Daniel começou a rir e pediu para que ele olhasse para o chão. E o rei, olhando para o chão, disse: tem muitos rastros de homens, mulheres e meninos. E aí que ele ficou bravo mesmo para valer, muito bravo. Mandou prender os sacerdotes e trazer todos eles. E depois de trazê-los, eles confessaram para o rei que ali havia entrada secreta, por onde eles entravam e consumia todo o alimento. E o rei mandou matar a todos e sua família, e entregou esse Bel a Daniel, o qual destruiu. Indo embora, o rei lembrou para Daniel que tinha o deus dragão. Agora diz que o deus dragão não é um deus vivo que come e bebe, e que tu não podes adorar. Ele falou: ó rei, eu adoro somente o meu Deus, não adorarei outro Deus. Me permite que eu vou fazer com que esse dragão morra. Eu não vou usar nenhuma espada, nem uma arma. E assim o rei permitiu. E Daniel, fazendo umas bolas ele pegou breu, pelos e gordura e fez umas bolas e meteu-as na boca do dragão, o qual explodiu. Ele disse: vede, rei, o vosso Deus. E logo em seguida, os babilônios, sabendo disso, ficaram muito insatisfeitos, muito contrariados e começaram a fazerem motinhos, a se amotinar, a juntar em grupos. E foram até o rei e pediram Daniel para o rei: entrega-nos Daniel, senão nós mataremos tu e tua família. E o rei não viu outra saída. Entregou Daniel aos babilônios. Ele já tinha deixado o leão um dia sem comer, porque eles comiam 2 pessoas por dia, mais 2 carneiros, era em torno de 7 leões, e jogaram Daniel ali naquela cova dos leões. Daniel, durante o período de 6 dias, provavelmente tenha passado fome e sede, mas antes de ficar mais fraco, o anjo do Senhor apareceu a Abacuque, o qual estava fazendo alimentação, uma comida para levar para os seus servos no campo. Disse: olha, Abacuque, você precisa de ir até a cova dos leões em Babilônia e levar alimento para o servo do Senhor. E Abacuque falou: mas eu nem sei onde fica Babilônia, nem sei onde fica essa cova dos leões. E o anjo, tomando-o pelo cabelo, o transportou até a cova dos leões, lá em Babilônia. E chegando lá, Abacuque chamou Daniel e disse: eis aqui o alimento que o Senhor te mandou. Daniel se alegrou-se muito e louvou a Deus. Bendito seja Deus, que não se esquece de seus servos que o amam. E enquanto ele se alimentava, Abacuque, o anjo transportou Abacuque à sua moradia. E
Daniel ali alimentou-se. Quando foi no 7º dia, o rei foi chorar a perda de Daniel. E chegando lá, em volta da cova dos leões, enquanto dava a volta, viu Daniel sentado e gritou em alta voz, glorificando ao Deus vivo, o Deus de Daniel, e decretou que toda a terra bendizesse e louvassem o Deus de Daniel, porque é um Deus grande e poderoso, Criador de todas as coisas. Bom, agora a gente vai falar, né, pessoal, sobre um pouquinho, né, da história do Sagrado Coração de Jesus, né, que foi revelado no dia 27 de dezembro de 1673. O próprio Jesus Cristo apareceu para Santa Margarida Maria Alacoque, freira que pertencia a uma congregação conhecida como a Ordem da Visitação. A aparição aconteceu durante uma exposição do Santíssimo Sacramento. Santa Margarida teve a visão de Jesus Cristo mais 2 vezes. Nas aparições, o próprio Senhor pediu para que ela divulgasse a devoção a seu Sagrado Coração. Mostrando o seu coração transpassado pela espada, Jesus disse a Santa Margarida: Eis o coração que tanto tem amado os homens, e em recompensa não recebe da maior parte deles, senão ingratidões pelas irreverências e sacrilégios, friezas e desprezo que tem por mim nesse sacramento do amor. E continuo dizendo: prometo-te pela minha excessiva misericórdia a todos que comungarem na primeira sexta-feira de 9 meses consecutivos a graça da penitência final. Estes não morrerão em minha inimizade, nem sem receberem os sacramentos. O meu Sagrado Coração lhes será refúgio seguro nessa última hora. As primeiras sexta-feiras devem ser dias de reparação pela frieza, desprezo e sacrilégios que muitas vezes sofreu na Eucaristia por parte dos maus cristãos e dos que não acreditam em Jesus Cristo, né? Nessas aparições, Jesus deixou 12 promessas e pediu para que Santa Margarida difundisse essa devoção no mundo inteiro. A Beata Maria do Divino Coração pediu ao Papa Leão XIII que consagrasse solenemente esta devoção. Em resposta, no dia 11 de junho de 1889, após a publicação da encíclica Annius Sacrum, o Papa disse: a devoção ao Sagrado Coração de Jesus é uma forma por excelência de religiosidade. Essa devoção que recomendamos a todos será muito proveitosa. O Sagrado Coração está o símbolo e a imagem expressa do amor infinito de Jesus Cristo, que nos leva a retribuir-lhe esse amor. Sua festa é comemorada na primeira sexta-feira após a festa de Corpus Christi, Corpo de Cristo, na 8ª da Páscoa, e todo mês de junho é dedicado ao Sagrado Coração de Jesus. Então, todo mês de junho, nós temos esse mês todinho dedicado ao Sagrado Coração de Jesus. Em todas as igrejas, nas primeiras sexta-feiras, se fazem atos solenes de reparação para estimular os cristãos, né, a retribuírem com amor tantas e tão grande provas de amor que Jesus fez e faz por toda a humanidade. Padres, religiosos, né, que perseveraram, né, na sua vocação, né, devido à adoração, a essa devoção ao Sagrado Coração, famílias, né, que estavam na perdição, que voltaram, né, aos caminhos de Deus, né, a harmonia nos lares, né. E o Sagrado Coração de Jesus, né, como eu já havia falado, foi deixado 12 promessas, né. E essas promessas são as seguintes. A primeira promessa, né, que o Sagrado Coração de Jesus fez, né, né, Jesus pediu para que os fiéis participassem da missa, para acontecer essas 12 promessas, para que os fiéis participassem da missa, né, durante as primeiras sextas-feiras em 9 meses.
Então, toda primeira sexta-feira do mês, de cada mês, em 9 meses, durante 9 meses, né, a gente tem que participar da missa, uma boa confissão e comungar, né, uma boa confissão bem feita, né, e uma comunhão de verdadeiro, né, de verdadeiro coração, uma comunhão bem feita, né, uma confissão bem feita e uma comunhão bem preparada, né. Então, para quem faz essa devoção, né, o Sagrado Coração de Jesus deixou 12 promessas, né, que a primeira foi dar-lhes todas as graças necessárias a seu estado de vida. Estabelecerei a paz da família, abençoarei os lares onde for exposta e honrada a imagem do seu Sagrado Coração, hei de consolá-los em todas as dificuldades. Serei o seu refúgio durante a vida e em especial durante a morte. Derramarei bênçãos abundantes sobre os seus empreendimentos. Os pecadores encontrarão no meu Sagrado Coração uma fonte e um oceano sem fim de misericórdia. As almas tímidas e vacilantes na fé tornam-se-ão fervorosas. As almas fervorosas ascenderão rapidamente a um estado de grande perfeição. Darei aos sacerdotes o poder de tocar nos corações mais empedernidos. Aqueles que propagarem esta devoção terão os seus nomes escritos no meu coração e dele nunca serão apagados, né? Então, aqueles que propagam essa devoção, que fazem essa devoção, que têm essa devoção, né, tem um nome escrito, e a promessa do próprio Jesus Cristo, né, que ele fez, terão seu nome escrito no seu coração, né? E a última promessa, né? Ele prometo-vos no excesso da misericórdia do meu coração que o meu amor todo-poderoso concederá a todos aqueles que comungarem na primeira sexta-feira de 9 meses seguidos a graça da penitência final. Não morrerão no meu desagrado, nem sem receberem os sacramentos. O meu divino coração será o seu refúgio de salvação nesse derradeiro momento, né? Então, ele faz essa promessa que no derradeiro momento, para quem faz essa devoção, ele estará ali, né? E, nossa, é uma devoção muito belíssima, né? Essa devoção ao Sagrado Coração de Jesus, né? Então, assim, temos, né, na nossa comunidade, na nossa paróquia, na nossa comunidade, né, o apostolado, né? Ou as pessoas são consagradas, né, a esse Sagrado Coração de Jesus, né? É uma belíssima devoção e fora que, né, as promessas que Jesus faz, né, para quem tem essa devoção é algo que todos nós esperamos em cada oração que nós pedimos, né? E ele já fez essa devoção perfeita, né? Que é simplesmente você comungar, né? Claro, primeiro uma confissão bem feita, né? Comungar, né? As primeiras 9 sexta-feiras, né, as primeiras sexta-feiras durante 9 meses, né? Então, a primeira sexta-feira de cada mês, né? A primeira sexta-feira durante 9 meses, você comungar, né? Participar da Santa Missa, né? Então, ele faz essa promessa, né? Também promete que para quem tiver a sua imagem do Sagrado Coração exposta na sua casa, né? Ele também não deixará, né? Sem refúgio, estará sempre abençoando, né? Então, que nós levemos mais a sério, né? Que nós possamos conhecer um pouquinho mais a nossa igreja, né? Conhecer um pouquinho mais as nossas devoções, né? Que às vezes a gente pensa que tudo tá ruim, mas sempre, às vezes a gente não procura, só deixa para procurar Deus no momento mais difícil, né? Então, que possamos ser mais, né? Mais íntimo com Deus, né? Mais íntimo com o seu Sagrado Coração de Jesus, mais íntimo, né? Buscar mesmo realmente essa devoção ao Sagrado Coração de Jesus. Pessoal, chegamos infelizmente ao final do nosso 20º encontro e eu agradeço de coração para você que assistiu, por ter assistido tudo até esse exato momento, né? Que Deus abençoe você, que Deus abençoe a sua família, que Deus abençoe a sua vida de uma maneira geral, tá? E aí vamos rezar, né? Para que tudo que nós aprendemos hoje fique no nosso coração e que nos faça melhor, né? Que essas virtudes se sedimentem em nós e nós possamos ser melhores cada dia e ser mais próximos, mais parecidos com Cristo, né? E eu vou fazer uma oração, que é a oração de Santa Míria de Jesus crucificado, uma oração linda, tá? Que vale a pena a gente rezar todos os dias.
Vamos lá então. Inclina a sua cabeça, feche seus olhos e vamos rezar. Senhor, nesse dia venho à vossa presença e peço-vos humilde e confiadamente que me deis a vossa paz, a vossa sabedoria e a vossa força. Fazei que eu hoje olhe para o mundo com os olhos muito carinhosos. Fazei-me compreender que toda a glória da igreja nasce da vossa cruz como a de uma fonte. Fazei com que eu acolha o meu próximo como aquele a quem vós quereis amar através de mim. Concedei-me a prontidão para servi-lo dedicadamente e para desenvolver todo o bem que puseste nele. Que as minhas palavras irradiem a mansidão e que todo o meu comportamento estabeleça a paz. Que na minha mente apenas se mantenham pensamentos de bênção. Fechai os ouvidos a toda palavra maliciosa e às críticas malévolas. Que minha língua apenas me sirva para fazer conhecer o bem. Fazei sobretudo, Senhor, que eu esteja de tal modo cheia da alegria e bondade, que todos ao encontrar-me sintam a vossa presença e o vosso amor. Revesti-me com o esplendor da vossa bondade e beleza, para que durante o dia eu vos revele a vós. Amém. Pai nosso, que estás no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Fica com Deus, Deus abençoe, beijo, tchau, até mais.